Fala aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Gustavo, tô passando aqui pra fazer um vídeo breve sobre os motivos de eu ser vascaíno. É um trabalho que eu tô fazendo por fins terapêuticos, né? Visando melhorar alguns sintomas de ansiedade, então vamos lá, né? É, o principal motivo de eu ser vascaíno, creio eu, que seja meu pai, né? Quando você nasce em uma família portuguesa, principalmente com um pai vascaíno, avô vascaíno, você já nasce tendenciando para um clube, né? Mas eu nunca fui muito apegado ao futebol desde de pequenininho, não jogava muito. Mas aí eu me lembro que meu pai me levou para assistir um jogo de futebol do Vasco, no dia 13 de fevereiro de 2011, que foi no ano também que o Vasco ganhou a Copa do Brasil. A gente estava com um timaço, com Praz, Fagner, Dedé, Diego Souza, Felipe, Juninho Pernambucano, era um timaço. Eu fui em São Januário ver o jogo do Vasco, eu morava ali perto, mas nunca tinha ido, que foi um 4-0 em cima do Bangu. E depois daquele jogo eu comecei a sentir algo diferente pelo futebol e eu comecei a praticar. Fiz base no Vasco, inclusive, durante pouquíssimo tempo, mas não era muito bom de bola. É, Então, a minha relação com o Vasco começou mais ou menos ali, quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. Eu comecei a ser apaixonado por esse time. E depois dali, meu pai me levou para assistir outro jogo do Vasco, que foi contra o Aurora Boreal, então, que a gente ganhou de 8-3. Foi um jogo mágico, com o Bernardo brilhando aquele jogo. Pontinha Bernardo, saudades. Foi um jogo excelente dele. Então, um dos principais motivos foi esse. E quando eu cresci também, comecei a estudar um pouco da história do Vasco, eu vi que é um clube muito ligado a causas sociais, né? Que eu me encaixo muito nessas brigas que o Vasco comprou ao longo de sua história. Foi o clube que lutou para inserir os negros no futebol. E por esse mesmo motivo foi um clube que foi excluído pela elite do futebol carioca. Tanto é que se vocês pegarem hoje a lista de títulos do futebol carioca, de títulos de campeonato carioca, o Vasco ele tá à frente somente do Botafogo, no top 4 grandes do Rio. Né? É porque por muito tempo o Vasco foi excluído. O Vasco foi excluído e o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo continuaram jogando. E o Vasco foi excluído devido a uma campanha elitista desses clubes citados previamente, de excluir o Vasco por motivos de o Vasco ter jogadores negros em seu elenco. Negros e operários. Tanto é que a gente tem um trecho de uma música, Camisas Negras, que a gente canta. Eu já lutei por negros e operários, te enfrentei, venci, fiz São Januário. Que justamente para você jogar o Campeonato Carioca naquela época, você precisava ter um estádio. E o Vasco não tinha condições de ter um estádio, né, de construir um estádio. Era um clube bem humilde, é o único clube dos quatro grandes que tem origem periférica. Então a sua própria torcida ela se uniu para construir o estádio. Tanto é que se você for em São Januário hoje, você vai em torno da fachada de São Januário, você vai ver que tem várias mãos lá. Essas mãos são a mão de todos os operários que ajudaram a construir o estádio. E dos operários também que morreram construindo. Então é uma homenagem que o clube faz. Não morreram construindo, né? Morreram após construir o estádio. Então é uma homenagem que o clube faz para esses torcedores, né, que ajudaram a construir a fachada que atualmente é tombada. Tombada pelo governo estadual como patrimônio cultural e material do Rio de Janeiro. Coisa que a torcida vascaína também quando o Eduardo Paes assumiu o governo em 2021, se eu não me engano, ele declarou a torcida do Vasco como patrimônio cultural e material do Vasco, do estado do Rio de Janeiro. Outro fato curioso, hein, que eu só joguei aí. Então, esses são os motivos que me fizeram tender ao Vasco da Gama, né? E a forma como a gente continua lutando hoje por essas causas, em 2021, no ano que infelizmente a gente acabou disputando a segunda divisão. A gente teve a primeira camisa LGBT do futebol brasileiro, apoiando uma causa que antes não era apoiada em solo brasileiro.
Tanto é que tem aquela foto muito emblemática do agora tricolor Germancano, que quando ele faz o gol, usando a camisa LGBT do Vasco, ele levanta a bandeira LGBT que estava no escanteio. E essa foto rodou o mundo inteiro, né? Então foi mais uma atitude emblemática do Vasco que me faz ter cada vez mais orgulho do meu clube, do clube que eu escolhi para amar e do clube que eu escolhi para torcer todos os dias e brigar por ele, né? Então esses foram os motivos que me fizeram torcer pelo gigantesco da colina. Valeu, satisfação.